E aí, todo esse meu estudo que vem da indústria têxtil, seria muito confortável para mim eu pegar, fazer outras estampas e devolver para a indústria têxtil, né? Eu acho que o meu, só que a minha questão, ela não é criar mais estampas para a indústria têxtil. Inclusive, eu não estou falando da indústria têxtil, né? E nem da indústria sei lá, azulejaria, que é uma coisa que eu estudei também, né? Outras plataformas, né? Desenhos de decoração arquitetônica, enfim. Eu ainda não migrei porque eu acho que é uma condição óbvia pelo trabalho. Eu acho que ele perde potência, né? Porque ele entra nessa questão do... Eu não estou falando disso. Ela entra nessa questão do consumo e vira mais uma estampa. Na hora que eu bater o olho, eu vou falar assim, bom, é uma estampa de camiseta, mas tem um negócio diferente ali que eu não estou entendendo, né? Então tem algumas estratégias que a gente como artista vai usando, né? Existem muitos artistas que usam, por exemplo, camisetas, né? Usam camisetas, usam, né, a própria indumentária, né? Moda é uma coisa que me interessa muito, então eu tenho também trabalhos que possivelmente eles vão caminhar para triangular com essa coisa da moda. Mas não pensando não pensando na coisa da venda, mas sim pensando na questão conceitual. O que eu trago com essa roupa? É uma roupa conceito, né? Então é viável também, né? E de repente pode agregar também essa questão de viabilizar, né? Monetizar, vamos supor. Mas aí, para alguns artistas, tem um certo perigo ali, você transformar o seu trabalho numa estampa, às vezes você pode perder a questão do trabalho, porque a gente trabalha com conceito, né? Não é só, no meu caso, né? Eu sou uma artista conceitual, eu gosto de trabalhos que têm uma visualidade, que tem uma resolução visual legal, né? Bonita, enfim, gosto. Mas para mim é importante que esse trabalho ele passe por uma conversa, que ele se expanda para além do formato dele, da forma dele. Então, às vezes, no meu caso, eu tenho que tomar cuidado para que o mercado não absorva e aquilo vire só mais uma estampa, né? Mesmo porque parece, eu tinha dado uma olhada aqui, parece que você faz também essa questão da crítica, esse capitalismo, esse consumo, sem essa consciência, né? Então acredito que esse percurso aí seja para conseguir chegar num ponto onde aquilo está dizendo alguma coisa e não está sendo uma peça vendida. Exato, porque nesse lugar eu tenho muito concorrente. E outra, né, também, a coisa da subsistência como artista, ele passa por você conseguir vender o produto que você faz, que é o melhor produto que a gente acha que faz, que é a própria obra de arte. E não só o que o mercado quer, né? Exatamente. E não adaptar o seu trabalho ao que já existe, né? Eu quero vender os meus quadros, eu quero vender as minhas fotos, eu quero vender... É isso, né? E aí isso tem também como viabilizar, né? Mas eu não descarto esse perfil, né, de produto. A figura com que eu trabalho com a série Imprint, que eu já vou chegar lá. E aí então, aqui então tem esse trabalho, né, que é rendas digitais, que é o modelo digital, e aqui é onde eu migro esses desenhos digitais para um processo mais manual, que são gravuras de relevo seco. Com relevo seco, que a gente chama, tem uma matriz, e aí eu imprimo essa matriz nesse papel, né, um pouco mais encorpado, e ele faz esse baixo relevo, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito no meu trabalho, eu faço coisas digitais, aí volto para o manual, né? Para mim são muitas plataformas, eu trabalho com muitas plataformas, e essas plataformas elas vão ser utilizadas à medida que eu acho que é interessante para o conceito do trabalho. Então aqui tem um conjunto de gravuras que eu fiz aqui está em 2012, né? Mas esse trabalho ele começa lá em 2006 e vai caminhando até por esse período de 2012 e eles fazem parte desse mesmo conjunto que é o estudo para as rendas digitais. É uma espécie de prensa? É uma prensa. Você tem um processo na gravura, tem uma das gravuras, né? Prensa de rolo que a gente chama, né?
um rolo grande, né? E você passa o papel por baixo dele e aí ele faz essa prensagem com um papel um pouquinho úmido para ele fazer esse amassado, vamos dizer assim. Né? E é uma placa de metal com aqui é especificamente com um desenho, né? Que é um fotopolímero, que é uma borrachinha. Que é uma assim, pensando na questão dos carimbos, né? É uma espécie de carimbo, né? Uma matriz de gravura, né? Aqui eu estou enxugando algumas informações. Esses desenhos aqui, eles são muito coloridos. São muito coloridos, tem muitas camadas, né? E aí eu comecei num processo de me organizar, né? Porque eram muitas possibilidades que o computador dava. Eu fui fazendo alguns testes comigo mesmo, algumas propostas comigo mesmo. Aí eu peguei, falei, bom, uma das coisas que eu vou fazer é, ao invés de usar muita cor, eu enxugar essas cores para ver o que essa grande composição forma. E aí foi quando eu comecei a fazer essas aqui, porque aí ela é uma cor só, né? Mas na hora que você chega perto, você tem uma série, né? Parece uma renda mesmo, né? Uma série de vãos, né? Tá, se vocês quiserem passar por essa imagem, porque esse daqui não dá pra ver de longe não. Né? Então, você vê um bordadinho ali, né? E a partir desses aqui, eu começo a enxergar outras possibilidades para o trabalho que o colorido estava um pouco me limitando. Para mim mesmo. E alguns exercícios, né? Como vocês viram, eu gosto de trabalhar algumas plataformas de gravura, né? Então, eu comecei com a Xilo, né? Eu fiz teste com Xilo, fiz teste com essa placa aqui, que é uma placa de fotogravura, enfim, os testes, enfim, as minhas propostas de ateliê, né? Eu fui fazendo vários testes, eu enlouqueci a quantidade de coisas, de desenhos, de padrões que eu fui fazendo testes com as rendas digitais. E aí eu comecei a enxugar algumas informações para ver, para testar novas possibilidades daquela série das rendas digitais. A série de papéis que eu também tinha comprado, né? Papel manilha, papel, enfim, papel milimetrado, papel que aparece aqui, né, nesse vídeo e tal. Eu cheguei nesse papel quadriculado, né? Que eu comecei a brincar literalmente com o carimbo, que tinha um desenho, um módulo. Uma figura, né, que eu comecei a catalogar essas figuras, né, e aí essas figuras tinham um nome, era figura 1, 2, 3 e tal, fiz umas 50, sei lá, mais que isso, e aí eu comecei a brincar com essas figuras para ver as possibilidades de combinação dessa figura com ela mesma, que eu comecei a achar interessante essa brincadeira que eu fazia no computador, só que, claro, que manualmente elas são um pouco mais simples, né? No computador você faz muito rápido e você tem condição de fazer camadas e aquelas cores, ela lembra, eu tinha visto muita coisa de fractal, então eu tava meio lisérgica, né? Aí eu falei, vou dar uma resumida, vou dar uma enxugada nisso para, enfim, para direcionar a pesquisa um pouco melhor, né? Que às vezes a gente está produzindo e tal, começa a fazer muito teste com muitas coisas e aquilo acaba fazendo com que a gente se perca na própria pesquisa. Então a gente vai abrindo mão de algumas coisas para descobrir um caminho mais consistente para aquele trabalho. E foi o que aconteceu aqui. Eu comecei a carimbar, eu tinha separado três desenhos, 3 módulos que eu tinha feito carimbo. E comecei a fazer testes com ele em vários papéis, até que eu cheguei no papel quadriculado. E comecei a fazer testes com eles nesse papel quadriculado. Por quê? O papel quadriculado, ele me ajudava a organizar a imagem. Eu falo assim, eu consigo contar os quadradinhos e deslocar essa figura, ela fica um pouquinho mais organizada, né? E aí eu fiz vários testes. E aí desses testes com essas figuras, eu elegi que eu falei assim, eu vou pegar uma figura e vou trabalhar ela até ela esgotar. Esse foi o meu desafio. Aí eu peguei uma dessas figuras, que coincidente era a figura 1, a primeira figura que eu tinha desenhado dentro do meu processo de rascunhar vários padrões, né, fazer 50, sei lá quantas. Aí eu peguei essa figura 1 e achei que ela era uma figura interessante porque ela dava várias combinações sem borrar a imagem, sabe? Porque tem algumas figuras que eu tinha desenhado que quando elas começavam a se sobrepor, elas viravam um borrão. E essa figura não.
E aí eu comecei a minha mente começou a entrar num processo, né? Ela começa a criar, você começa a testar e você começa a criar um processo. E foi o que aconteceu aqui, né? Eu falei assim, bom, eu vou começar a criar essas faixas e os quadriculados. Vou pegar essa figura, combinar ela com ela mesma e vou esgotar as possibilidades de combinação de uma única figura com ela mesma. E a hora que acabar, eu passo para uma segunda figura. Isso aconteceu em 2013. Eu estou com a mesma figura até hoje. Né? Ela não esgotou, eu não consegui ainda, né, fazer tantos trabalhos que esgotasse as possibilidades de combinação dessa figura com ela mesma. E aqui estão, essa quantidade de papéis aqui é uma parte é como se fosse um catálogo das primeiras combinações que eu fiz, que elas eram essas faixas. Trazendo um pouco daquela ideia da renda, né, que são feitas assim, né, em faixas. Né? E aí aqui eu escolhia, por exemplo, aqui tem umas brincadeiras que é assim, por exemplo, tem essa sequência que vai até aqui. Então aqui eu fiz a figura, uma linha aqui e uma outra linha embaixo, que ocupa, sei lá, 8 quadrados. Aqui eu subo a linha de baixo para ocupar 7, aqui 6, até que ela fica sobreposta. Então eu tenho um deslocamento dessas duas linhas aqui que formam essa faixa na horizontal. Uma linha vai subindo e a cada deslocamento, a cada quadradinho que eu subo, vira um desenho diferente. Então todas as peças aqui, de alguma forma, elas têm essa premissa. Então aqui eu tenho, tá vendo? Aqui essa figura, né? Uma linha em cima, outra embaixo, coladinha uma na outra, aqui elas começam a se sobrepor, até que elas ficam sobrepostas 100%. E aí eu fui criando esses vários padrões, né? Aí das faixas, como todas aqui, eu vou para esses que eu chamo de wallpaper, né? Esses papéis ao maço, onde eu vou começando a ocupar a página inteira. Então viram vários tipos de desenho, né? E, enfim, faço um monte delas. E aí, a partir daqui, eu dou um salto em escala, que eu saio das folhas de papel e vou direto para a escala arquitetônica. Porque eu estava fazendo esses papéis, né, tudo, e de repente surgiu uma oportunidade de eu fazer uma inscrição no edital, que era para ocupar um espaço, um ateliê lá de uma artista. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou experimentar fazer como se fosse assim, parede e piso. Enfim, e aí eu peguei, fiz o projeto e tal, foi aprovado, e eu fui fazer a minha primeira instalação. E aí a instalação, aí foi no ambiente e tal, eu ocupei, eram quase 40 metros quadrados, né, carimbei tudo, carimbei piso, risquei, o que eu fiz, né? Aqui eu tinha um papel quadriculado, tem uma malha, tem um grid que serve de referência para eu poder deslocar a figura. Aí o que eu pensei? Eu falei, se eu for para o ambiente, for para uma parede, eu vou ter que repetir esse grid aqui para me ajudar a fazer aquelas coisas que o artista inventa que complica só a vida dele, né? Então aí inventei esse negócio aqui, não consigo sair dele. E aí, então, quando eu vou para a arquitetura, o que eu faço? Eu risco a superfície que eu vou trabalhar. Então, se é um chão, eu faço a malha com lápis, risco a lápis, e depois eu vou lá com o carimbo, né? Claro que aí, esse carimbo tem 3 centímetros, aí eu aumento a escala do carimbo, né? Então eu tenho carimbo de 6, de 10, de 20, de 40, porque aí eu começo a fazer essas ocupações, primeiro em ambiente externo, interno, depois eu vou para ambientes externos, né? E aí eu começo a ver que tem uma possibilidade. Falei, depois dos 40 eu viro grafiteira, né? E aí, só que assim, eu fazia com autorização, então não precisava sair correndo, né? E aí eu começo a fazer essas coisas, esse tipo de ocupação em espaços, enfim, eu acho que um dos últimos que eu fiz foi na Funarte, que é uma parede grande, né? A Funarte que é ali na Alameda Notman.
Eu fiz também um muro grande de 150 metros numa escola estadual, a Papa João I, que fica ali no Parque Laboratório. Então eu vou aumentando as escalas e vou trabalhando. Então essas instalações, né, essas ocupações passaram a ser o trabalho principal dessa série. E para cá eu trago esses trabalhos que são uma espécie de catálogo também, né? Tipo um caderno de artista, só que ele está espalhado, e que serviram de referência para mim, né? É um carimbo de 20 centímetros e é mais ou menos isso que eu faço nas paredes, né? Venho com o carimbo, faço, você pode chegar perto que tem lá as linhas, o gridzinho, né? E tudo isso eu não faço assim, não é tipo improviso. Eu faço um projeto, eu meço a parede, eu faço um croquis. Então quando eu vou para a parede, eu sei exatamente quantas carimbadas eu vou dar, tudo isso. Não faço muitas contas para não dar desespero, mas eu sei mais ou menos ali, eu vou contando, né? Eu sei, porque aí para mim é importante ter essa organização. É um padrão que é resultado de uma pesquisa de vários tipos de padronagem, né? Padronagem indiana, padronagem... Não tinha quando você fez, mas agora começou a ter uma simbologia para você. Eu acho que sim, assim, simbologia ele não tem, né? Ele não é assim, ele não é um ícone de alguma coisa. Eu acho que o próprio nome da exposição é uma coisa muito subjetiva e figurativa, porém eu acho que esse trabalho é a parte literal do nome da exposição, né? Porque apenas com carimbo você consegue fazer tantos trabalhos. Exatamente por isso que ele é o nome da minha oficina, porque é onde eu falo desse processo. Como você transforma uma coisa só em outras, né? Todas as estampas. Porque assim, eu uso a figura 1 ela tem uma posição, né? E aí eu uso ela espelhada também, porque aí ela dá mais possibilidades de... Então, eu até dá mais possibilidade de combinação. Então eu até brinco, né? Porque isso aqui é a figura 1 e a figura 1 espelhada. É o nome das duas. Mas essa figura que foi aqui que iniciou tudo. Isso. E aí aqui eu resolvi tatuar o início, porque eu sempre começo com elas. Ou a figura 1 e a figura 1 espelhada, ou a figura 1 espelhada e a figura 1. Elas sempre começam as duas juntas. Tem um caráter mais pictórico, né? De manchas, de trabalhar essa coisa do volume, ou né, do claro escuro, né? Que o carimbo, a tinta de carimbo proporcionava sobre essas superfícies de papel, que é o papel manilha, né? Esse papel de embrulho que a gente usa. Então este aqui foi um dos exercícios que eu fiz quando eu resolvi começar a usar o carimbo. E aí, em contrapartida, opostamente, eu fui pro papel quadriculado. E, enfim, mas por que eu trago esse trabalho? Porque eu acho que, assim, se não fosse ele, eu não teria chego naquela outra forma, né? Se não fosse alguns testes que eu fiz, eu não teria chegado naquele formato. Então, esse é um trabalho que ele, apesar dele ter uma questão estética que chega na frente, né? Porque você olha, é bonito, olha, lembra azulejo, você faz e tudo bem com isso. O trabalho principal ele está no processo, que é esse processo de eu vou, né? É um trabalho da artista. Faço um risco, faço um projeto, vou lá, carimbo. O trabalho para mim acontece quando eu executo. Ele não acontece depois que ele está pronto ali. É quase como se fosse, ali é um rastro de uma ação. Então, por isso que muitas vezes eu coloco, junto ao trabalho, eu coloco uma bula, que é um texto grande, que é uma orientação de como foi feita aquela estampa, né?
Eu não trouxe nenhuma aqui porque eu quis dar o caráter processual especificamente para a construção, né, dessas formas. E aqui esse trabalho, ele também traz essa possibilidade, né, de mesmo sendo caótico, né, ao contrário daquele outro, né, que tem aquela organização onde eu percebo formas, eu fico viajando. Aqui, né, ele some, absolutamente ele some com a forma, né, e vira uma sensação. Você olha para a mancha, você divaga, né, na questão da abstração total, né, a mancha do fundo, as cores. E também é legal esse trabalho, para mim ele é importante porque também entrou em alguns salões que eu mandei, né, porque tem esse caráter pictórico e de ser, dentro da arte contemporânea, você fazer pintura com dois materiais muito ordinários, né, que é um material de escritório, né. E aí esse trabalho aqui, ele vai para muitas plataformas, né, muitas mesmo, né. Além de quando ele vai para a escala arquitetônica, eu começo a trazer várias possibilidades de plataformas. Então, o principal é o carimbo. E aí alguém pega e vem e me fala assim, mas você não podia fazer isso aqui para uma projeção, porque a gente não... Não, o problema foi assim, a gente tem essa parede aqui, mas a gente não pode carimbar. Aí você fica, tá, e agora, qual que é o belo? Exatamente. Aí você fala, eu sou muito de resolver, né, os problemas, né. Então eu falo, se eu já não posso carimbar, então eu posso, de repente, ao invés de carimbar, efetivamente, eu posso simular uma estampa nessa parede. Então aí ele vai para a plataforma digital. Então eu fiz, né, também um trabalho com animações, onde a figura vai aparecendo, né, e vai estampando aquela parede de maneira digital, e some. Exato. E aí foram várias, né? Vou para a internet, eu tenho esse trabalho numa versão que veicula no Instagram, que aí traz outras questões. Faço vídeos, né? Aquele vídeo que a gente passou batido lá, né? Mas é um vídeo onde eu falo que eu levo a loucurinha do deslocamento, né? Da figura para transformá-la em outra coisa, ou até que ela desapareça, né? É um vídeo que eu faço na mesma época, onde eu desloco, pego um papel milimetrado, pego a figura 1, vou deslocando ela 1 milímetro até que ela desapareça, né? Vira uma mancha, né? Vira isso aqui, né? Vira uma mancha. Então eu tenho alguns vídeos, né? Também, né? Com os processos de carimbo, e é uma série que toma todo esse tempo da minha trajetória em paralelo com vários outros trabalhos, né? Ela está falando, como eu disse para vocês, né? Ela fala da questão muito do trabalho manual do artista, do processo, do tempo que ele investe, que a pessoa investe na execução do trabalho. E sobre o mercado também, fala um pouco dessa coisa do mercado de arte e da valorização, né, desse trabalho. Então, essa aqui é uma das plataformas que eu criei, onde eu carimbo aqui tem uma bobina, tem 100 metros de papel carimbado, carimbado por mim mesmo, assim, manualmente, e eu trago aqui ele, e eu fiz a primeira edição desse trabalho, eu fiz, e as pessoas podiam levar pedaços da obra. E a ideia era para o pessoal vir, né, e destacar os pedaços que ela quisesse e ir levando, né? A única coisa que ela tinha que fazer, além de destacar, era devolver o trabalho para a posição que ele estava, para manter a instalação, né, dentro do espaço. E aí a gente trouxe esse trabalho aqui para poder, para ele dividir o espaço, né? Ele é como um mapa, na verdade ele não divide, ele recepciona, né, o visitante. E aí a ideia de quando eu fiz esse trabalho em 2015 era justamente falar sobre isso, sobre essa questão da fatura do artista, né? De quanto de não questionar, né? Primeiro dar acesso, né? Tem a questão do acesso, as pessoas poderem levar o trabalho, né?
E também de fazer pensar sobre essa coisa da gente estar sempre tendo que doar o nosso tempo, o nosso trabalho, sem essa remuneração, né? Sem, às vezes, né, infraestrutura. Então tem um pouco disso, né? Mas tem também, a principal coisa foi essa questão do acesso, né? Claro que você pode ter uma obra de arte, né? Basta você estar disponível para isso, né? Tanto para interagir, né? O consumo do trabalho de arte tanto na questão intelectual, de você ter essa interação, quanto também, né? Se dispor a isso, né? Ela tá acessível, né? Basta você se dispor, é isso que eu quis dizer. E fiz uma ação com eles, né? Então, o da esquerda, ali do vermelho, né? Ele se chama... ele é um numerador, então eu peguei o numerador antes do zero, né? O xzinho, né? X 58 vezes, é o nome daquela peça. Esse do meio é o cópia, 70 cópia, né? E este do canto é o em branco. Como você fez para ele subir? Esse aqui? Eu carimbei com um álcool. Eu molhei o carimbo no álcool e carimbei uma folha de papel e ele vai sumindo. Porque assim, você vai... o que a gente faz, né? Você usa uma ação, isso aqui é uma ação óbvia, né? Que é uma ação comum, óbvia no sentido de comum. E aí você coloca algum elemento ali que tira ela do contexto comum, né? Então, eu carimbei, eu falei, como é que eu fiquei com essa coisa do em branco, né? Como é que eu transfiro isso em branco? Então um papel branco, com fundo branco, com a palavra em branco. E eu falei, mas como é que eu carimbo essa palavra em branco, né? E fui fazendo os testes, aí até que eu cheguei e falei assim, eu vou carimbar. São testes mesmo que a gente vai fazendo. E, enfim. Essa série chama Coleção de Verão para Panos de Chão. E é uma coleção de 28 panos de chão que eu vou garimpando ao longo de alguns anos, acho que 3 anos, e que cada um tem uma estampa diferente, né? Quando eu detectei, quando eu comecei a ver, né, esses panos de chão tão bonitos, né? Eu falo, mas qual é a função de você fazer um pano de chão estampado, porque a gente vai zoar com eles na primeira lavada, né? E assim você começa a ter dó, né, da coisa, né, do objeto, né? E a gente não deu para trazer toda a coleção, né? A gente fez uma seleção só dos cinzas. A gente fez fazer que nem fazem de São Paulo Fashion Week, né? Tipo assim, a coleção toda é branca, a coleção toda é vermelha, né? Porque a gente fez uma coleção tons de cinza, creme, né, tal, off-white, né? Tipo isso. Mas existem várias estampas muito bonitas, assim. E aí eu fiz essas imagens em alta definição, né? E numa escala um pouco maior, né? Com esse acabamento. Olha, este vídeo aqui, eu comecei a pensar nele, mas não propriamente no resultado dele, né? Mas eu comecei a trabalhar nele em 2012 também. Eu comecei a colecionar esses folhetos de supermercado que eram deixados na porta da minha casa, no portão da minha casa, porque era um volume muito grande diário, né? Entre 2012 e 2015, era um volume absurdo, assim, 6 folhetos por dia, enfim. E aí aquilo começou, eu falei, nossa, né? Eu curiosa comecei a acumular isso. E aí, enfim, com o tempo eu fui pensando e esse trabalho assim, como é que eu faço? O que eu vou fazer com esses folhetos? Acabou surgindo essa ideia de revestir o portão com os próprios folhetos, só que de uma maneira que eu fizesse, que eu vedasse, né, a minha visão da rua e quem estivesse fora também não visse. Então ele acabou. O que foi? Que a obra existe até a primeira chuva. Ah,
sim, exato. Mas assim, eu fiz, antes que desse BO em casa, eu só fiz, montei, né, fiz um vídeo, tem uma versão em fotografia também, e desmontei. E aí tá tudo guardadinho. Inclusive, assim, esse trabalho também está numa outra exposição que eu estou fazendo em São Paulo, na galeria que me representa. Tem uma versão dele em lambe, né, que é um lambe também dessa escala aqui. E a gente fez uma mesa, né, com várias coleções que eu tenho. E entre as coleções estão todos os folhetinhos que eu deixei guardado, né? Esses folhetinhos que eu usei para fazer a vedação do portão. E, enfim, e aí esse trabalho se chama Lugar de Ser Feliz Não é Supermercado. Que é uma frase tirada de uma música do Zé Cabaleiro. E que tem a ver com um slogan de uma rede de supermercados, né? Enfim, que é aquelas coisas que você vai acumulando, né, significados, né? E é uma ação que durou, o vídeo, né, original, ele tem 1 hora, e aqui eu fiz uma versão de 5 minutos, que eu acho legal, né, as pessoas conseguirem ficar um tempo, né, e ver como é que fica o portão revestido. Uma pergunta? O nome também tem a ver com uma parte crítica do mercado da arte? Olha, até pode ser. Não foi uma coisa que, de bate-ponto, eu pensei, mas pode ser uma leitura possível. É uma leitura possível, né? E eu acho legal, né, o público trazer as pessoas trazerem essas possibilidades de leitura também, né? Que é a panfletagem, né? Quase que a banalização, enfim. Essa banda aqui, esse lado aqui da exposição, ele meio que ficou com os trabalhos que a gente chama assim desse cunho mais político, né? Que fica mais explícito na realidade, né? Porque para mim o meu trabalho ele tá sempre permeando essas questões, mas algumas ficam mais evidentes e outras não. Então, esse bloco aqui, ele tem isso mais evidente, né? Porque ele trabalha com esses elementos, a palavra, o design gráfico, né? E essa série que se chama Novos e Velhos Clichês para a Era Contemporânea, ela é uma catalogação de palavras e de termos que geralmente tem um cunho pejorativo e que a gente usa para exprimir algumas ideias pré-concebidas, né? Então eu coloquei elas aparecem, né, nesses quadrados brancos, porque é uma forma é como se fosse uma catalogação que eu tenha feito e tenha transformado esses quadros como se fossem peças de museu, itens de museu. E por que ele se chama clichê, né? Não sei se todo mundo aqui conhece os clichês tipográficos. Eles a gente usa o clichê, a palavra clichê, ela é uma dessas palavras que a gente usa para exprimir uma ideia. O clichê, ele é o quê? Ele primeiro, né, tinha tipografia, que era um processo gráfico de impressão, que trabalhava com os carimbos de metal, né? Então você tinha 2 elementos. Você tinha o tipo, que eram as letras que os caras montavam. Você tinha as letras, o abecedário todo, e aí a pessoa, para montar um texto, ela vai montando isso manualmente, né? Vai escrevendo isso com as plaquinhas. E você tinha o clichê, que geralmente a gente chamava de clichê um desenho que era um desenho fechado, né? Um logotipo, um outro tipo de desenho que não estava dentro da letra, né? E aí o elemento clichê que era utilizado na produção gráfica, a palavra vira um termo para a gente dizer que isso daqui é uma coisa comum. Isso é um clichê. Você está falando é um clichê. E aí eu trago essa palavra justamente para esse trabalho, porque é esta visão, né? Eu vou acumulando essas ideias, né? Eu falando para vocês
dos signos, né, os significados dessas coisas. E aí eu trago as palavras, esses termos, num material que é o próprio clichê. Eu também fiz trabalho, né? Tipo isso, né? Eu vou brincando com a palavra clichê, dançando com ele para lá e para cá. Então, as palavras que são termos que a gente usa para exprimir uma ideia, elas estão em formato de um próprio clichê. E aqui tem uma plaqueta de identificação, porque para mim, assim, a proposta é que isso aqui seja uma peça de museu em desuso e que está ali para lembrar a gente que é uma ideia péssima. Um pouco disso. E aqui eu cheguei num número de 28 palavras ou termos, né? Alguma pergunta? Não? Então, você considera esse trabalho finalizado ou você acha que pode entrar novas palavras? Podem entrar novas palavras, podem, novos termos. Né? E é tanto assim, né? Chama Novos e Velhos Clichês para a Era Contemporânea, justamente porque ele alarga este tempo. Inclusive, a gente tem muita coisa que é muito, termos muito antigos e palavras como Google, gerúndio. Você pode revisitar então essa. Posso. As minhas séries estão sempre abertas, assim, para acumular mais coisas. A gente fala, né? Todo negócio que de alguma forma é uma grande vantagem financeira para você, né? A gente costuma falar que é um negócio da China, né? E aí essa série ela tem 3 peças. Tem essa peça aqui, que é composta por esses 7 quadros, que é uma impressão lenticular, onde eu peguei alguns países, né? Fiz a etiqueta, né? Me referindo a alguns países que têm, enfim, que no mercado internacional, né, sempre tiveram produtos, né, que têm um grau de excelência, né, ou, né, eram grandes produtores de algum tipo de material e que, enfim, que hoje em dia produzem esses materiais, né, esses produtos na China, né, e aqui ele está em ordem alfabética. E a essência desse trabalho é justamente usar essa etiqueta em diversas escalas, né? Então eu peguei, para mim é um ícone muito, é um clássico ali, essa etiqueta dourada, né, oval. Eu desde sempre eu via, né, sempre essa etiqueta, né, em produtos da China e vou trabalhando a aplicação desse adesivo, né, dessa etiqueta, né, em várias escalas. Que eu acho que a gente também está passando por um período onde a gente está reconfigurando muitas coisas, né? Está repensando falas, comportamentos, tal. Então os clichês eles entram, né? Eu acho que de quando, né, eu comecei a fazer esse trabalho, que ele é de 2011, de 2011, eu acho que a gente vinha numa escala, comecei com uma inquietação e aí automaticamente a gente veio com, socialmente a gente está revendo, né, esses vários pensamentos, né? Aqui naquelas peças, daqueles vídeos, né, do repartição, né, aparece a minha mão e tal, mas ali não tinha a ver, né, de uma ação performática, tanto que eu achava assim, isso não é uma ação performática, que tinha que ter uma mão ali carimbando o negócio e pronto. Mas aí, a partir desse trabalho, eu acho, eu começo a me conscientizar, né, que eu estou usando o meu corpo como uma alegoria para falar sobre algumas questões. E aí vem essa imagem, né, eu tinha adoro fazer carimbos, né? Então eu tinha essa frase, aí eu resolvi fazer um carimbo com essa frase e fiquei rodando com esse carimbo muito tempo lá no ateliê, até que um dia, enfim, me veio essa imagem, sabe, na memória. Eu acho que eu fico ruminando a ideia, falando como é que eu tenho que solucionar isso e tal, e eu fico trabalhando isso mentalmente até que veio para mim essa imagem. Que eu carimbo, né, no meu lombo, né, como a gente fala, né, carregar nos ombros, né, no lombo,
uma ideia e eu assumo essa posição com os dedos cruzados na cabeça, que é uma posição de rendição. E, enfim, aqui eu deixo vocês devagar. Carregando sua culpa nas costas. Oi? Você carrega sua culpa nas costas? Pois é. Não necessariamente só eu, né? Todo mundo. Não necessariamente uma culpa sua. Não necessariamente uma culpa sua, exatamente. É um trabalho quase que literal, né? Mas faz você ver, ele se expande, né, para várias questões. E aí eu gostei da brincadeira, e aí eu comecei a fazer alguns vídeos já com essa intenção do corpo, né? Então aqui é uma sequência de fotos que originalmente é um vídeo que dura 40 segundos. Se você fizer uma distinha, o vídeo vai embora, você pega o outro. E a gente optou aqui trazer ele por frames, né? Que é isso. Que também abre, né? No vídeo você tem a ação, né? Você tem a intensidade da ação. Que que eu propositalmente eu bato no negócio e venho passando a mão assim, muita raiva. Então tem essa diferença entre o vídeo e a sequência de fotos. Eles já são, né, talvez de 5 anos, 6 anos para cá. Aí aqui tem alguns grupos, tem alguns trabalhos. Vocês notaram, né, que eu faço um conjunto, né, eu trabalho por séries. Mas ultimamente tem saído, até achando esquisito, tem saído uns trabalhos assim sortos, uns avulsos. Você fala assim, nossa, nem sei o que eu faço com isso no meu portfólio. E aí, e aqui a gente tem algumas, são 3, né? Você tem esse vídeo que eu aceito, que também eu acho que ele é autoexplicativo. E que eu gosto de deixar esse som assim, quase que. Ele quase não faz barulho, né? Mas você ouve, né? O impacto, né, do carimbo na pele. Tem o que está atrás de vocês aqui, que é uma outra coleção, só que é uma coleção que eu trouxe num único frame, que é uma sequência de fotos que eu fiz. Deixa eu colocar aqui para projetar vocês. Esse trabalho se chama É Verdade Esse Bilhete, que é uma coleção de fotos que eu fiz com esses, conforme eu estou no metrô, no trem, né? E eu recebo de pedintes, né? Quem anda de trem e tal sabe que, né? Sempre pelo menos um, né? Cada viagem que você faz. E eu fiz essa coleção aqui de folhetos, na verdade de fotografias desses folhetos, com vários discursos, com vários, enfim, com várias propostas, né? Dentro desse escopo, que isso aqui é o trabalho final, ele tem uma outra linha, tem mais linhas de pensamento, né? Porque eu também vejo, durante as fotografias, esses registros, eu fiquei observando a performance das pessoas, a entonação de voz, porque é uma atuação, né? Vira uma atuação para você convencer as pessoas, a sensibilizar as pessoas que estão ali no vagão, né? Então tem vários tipos de performance, vários tipos de postura nessa tentativa, né? Então eu comecei a colecionar em função disso, inclusive, em função de observar como é que as pessoas que estão nessa posição, elas atuam e como as pessoas que estão recebendo a mensagem, elas reagem. Né? Melhor dizendo, ela se chama Papel de Pão, porque começou justamente quando eu peguei um saquinho de pão e vi que tinha esse desenho aqui, que ele parecia um emblema de uma bandeira, merecia ser um emblema de bandeira. E aí eu fiz um tutorial, né, para ver se o saquinho realmente daria conta, daria uma bandeirinha boa, e ele acabou ficando muito legal também.
Né? Então eu fiz uma série, isso aqui é um múltiplo, né? E ele é uma impressão que que vem desse processo do clichê, que é a flexografia. Então ele também é um múltiplo, né, de gravura. E, enfim, vem desse lugar popular, né? E dessa transformação, né? Enfim, tem a mensagem em si, ela também traz, esse texto em si, traz essa mensagem clichê, que a gente nem repara, né? E aí foi que me veio a ideia de transformar ele nessa escala da bandeira de tecido, bordada, e, são décadas que são usadas nos saquinhos, e que às vezes as pessoas nem prestam mais atenção no desenho, enfim, pra mim acho que ele perdeu a função original dele, sabe? De quando ele começou a ser usado para hoje. E esses trabalhos eu fiz em 2018, e nessa exposição na Galeria Diáspora, que está em São Paulo, eu tenho uma outra sequência, que é desse ano, que eu fiz uma sequência só com esses desenhos, essas estampas, mas tem ilustração. Essas aqui são gráficos, né, texto e elementos gráficos, e lá tem com ilustrações, bonequinhos, florzinha, tem uns coração e tal, com os mesmos mais bregas. Tem essa carinha assim, meio brega, assim, de veludo e tal. E que também tem uma sequência de cinco peças. Aí eu trouxe pra cá, que é o direita e esquerda. O nome desse trabalho é Esquerda com inclinação para a direita, direita com inclinação para a esquerda, e os dois alinhados ao centro. E que traz essa questão para o qual eu estou olhando um pouco mais, né? Traz essas questões, não só políticas, a política social, eu não estou falando de política partidária. Né? Aliás, eu estou criticando essa questão da política partidária, né? O que é esquerda, o que é direita, enfim, quais são esses limites, e um pouco para reler como é que a gente poderia ficar mais atento para se posicionar. Né? Eu acho que falta muito ainda, muito arroz e feijão para a gente. Né? Entender todo esse rolê, eu acho que a gente precisa estar mais predisposto a isso. Então ele vai mais para, ele conclui a exposição, né, com esse apontamento para esse caminho para o qual eu estou olhando agora, enfatizando agora. Pronto, acabou, gente.